Eu inicio esse vídeo deixando claro que estou tornando pública a minha opinião a respeito do pré-candidato à presidência do Brasil, Pablo Marçal, porque muita gente me pediu no privado, me mandaram áudios no WhatsApp, mensagens aqui no Instagram, e acho interessante vocês me conhecerem um pouco mais e entenderem um pouco mais a minha opinião sobre o Pablo Marçal. Também ressalto que, por muito tempo, eu acompanhei o Pablo Marçal, fui, assim, uma pessoa muito assídua nas redes sociais dele, no conteúdo que ele publica, nas coisas que ele fala. Por muito tempo eu consumi Pablo Marçal. Mas aí que tá. Eu acredito que nessa vida, cada um de nós temos uma missão. Cada um de nós fomos chamados a efetuar, a fazer alguma coisa. E quando nós executamos isso, o qual fomos chamados, temos êxito. Concluímos muito bem aquela missão. No momento que o Pablo Marçal fazia somente aquilo que ele foi chamado, que era destravar pessoas, mostrar a pessoas a sua identidade, ele conseguia transmitir isso com muita facilidade, numa linguagem muito fácil de ser entendida. Enquanto ele fazia isso, ele era um exímio profissional, um exímio influente, uma pessoa maravilhosa, digna de ser seguido por todos. Mas no momento da sua caminhada, eu percebi que ele se perdeu. Não sei os motivos, vou falar com aquilo que vejo nos posicionamentos dele. Vejo um cara soberbo, arrogante e prepotente. A soberba de se achar superior às pessoas, de achar que sabe sobre tudo, me fez deixar de segui-lo. Esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto foi questões doutrinárias, questões referentes à igreja. Eu não sou pastor. Acredito que cada um de nós foi chamado a uma coisa. Existem pessoas que foram chamadas a ser pastores, líderes religiosas, pessoas que levam o evangelho, que pregam o evangelho. Existem outras pessoas que são chamadas a infinidades de segmentos. A entrar na política, a ser um político, a mudar a vida de pessoas através da política. E existem pessoas, como o chamado do Pablo, que deveria ter bens, que deveria adquirir riquezas, para que com essas riquezas pudesse mudar a vida de pessoas. Então, eu vejo um cara que se perdeu e começou a falar mal da igreja. Começou a achar que o papel dele era ser sacerdote no reino, general do reino, QGR, quartel-general do reino. Esse cara tá louco. E aí quando eu resolvi fazer isso, eu fui ver algumas coisas que estavam falando dele por aí e vi o posicionamento do Silas Malafaia, pastor Silas Malafaia, a respeito dele. E defendo o que o Silas disse ao chamar ele de megalomaníaco e dizer que ele confundiu o papel dele. E aí eu trago para vocês um pedaço da história do rei Uzias, o qual eu equiparo o Pablo Marçal. Em 2 Crônicas 26, o rei Uzias assumiu o seu reinado com 16 anos. E foi um rei assim, exímio, perfeito, como rei. Ele já com 16 anos reconstruiu Elate para Judá. Ele reconstruiu, certamente outros tentaram e não conseguiram. Ele enfrentou filisteus, derrubou muros de Gate, construiu cidades, construiu torres de defesa para Jerusalém, cavou cisternas, fez muitas coisas como rei. Maravilhoso. Só que num determinado momento o rei Uzias, ele achou que ele fosse sacerdote, ele entrou no lugar santo, ele se meteu onde não era chamado.
E aí, meu filho, depois de 52 anos de reinado, ele simplesmente padeceu. Foi destituído por Deus. Deus acabou com o reinado de Uzias. E aí o versículo é simples. O restante da vida de Uzias, do início ao fim, foi registrado pelo profeta Isaías. Uzias morreu e foi sepultado. Por causa da sua doença, ele não pôde ser enterrado no cemitério dos reis. Sabe por quê? Nasceu uma lepra na cabeça dele, quando ele tentou assumir o papel de sacerdote, o qual ele não foi chamado. Então o meu posicionamento referente ao Pablo Marçal é simples. A Bíblia, ela é clara. A Bíblia ela é clara. Se você fizer aquilo que foi chamado para fazer, você vai ter êxito. Agora, quando você faz algo que não foi chamado, utilizando o nome de Deus para isso, aí, meu filho, é o seguinte: ou Deus mandou você fazer mesmo, e aí tem que acontecer, que é o caso do Pablo. Se Deus mandou ele ser presidente, se Deus disse que ele ia ser o próximo presidente do Brasil, ele vai ser. Mas se ele não for, ele é mentiroso. Simples assim. Falsário. Simples assim. Porque a Bíblia não mente. Quando a gente toma um lugar santo, quando a gente tenta atacar pessoas do reino, destinados a salvar vidas através do poder do evangelho dentro das igrejas, a gente arruma uma briga com o próprio Deus. Com o próprio Deus. Então, o meu posicionamento: acompanhei o Pablo Marçal, o admirava, mas ele se perdeu no meio do caminho. Virou um cara maluco, soberbo, ambicioso demais, que se acha superior às pessoas e àqueles que estão ao seu redor. Ele se acha superior a essas pessoas. E a Bíblia, mais uma vez, é clara: a soberba precede a queda. E o olhar altivo, o que é um olhar altivo? Lá de cabeça, acima das pessoas, também chama destruição. Esse é o meu posicionamento referente à candidatura dele. Ele não tem que estar lá, ele está arrumando problema, ele está tocando em pessoas chamadas por Deus para um ministério grandioso, para salvar vidas e impactar vidas através do evangelho dentro das igrejas. O que seria do nosso Brasil? O que seria do mundo se não fossem as igrejas? Quantas almas, vidas são transformadas dentro das igrejas? Então esse cara, ele é maluco, tá? Ele é maluco. Sem contar o histórico passado dele, que eu nunca tinha visto, mas fui ver. É deturbador. É horrível. Então não posso aceitar isso. Preciso deixar clara a minha opinião, tá bom? Essa é a minha opinião. Não apoio a candidatura dele e acho que ele se perdeu no meio do caminho. E assistindo um vídeo do Silas Malafaia, gostei de um termo, que ele chama ele de Pablo Ciolo. É a mistura de Pablo com Cabo da Ciolo. E com certeza vai ser mais uma chacota nacional, com risco de perder tudo que construiu por tocar em quem não deveria. Nos servos do Senhor, na igreja, por tocar naquilo que foi constituído pelo próprio Deus. Tá bom? Esse é meu posicionamento. Também concordo com o termo do Silas, megalomaníaco, que significa isso, uma pessoa ambiciosa demais, que detém a vontade absurda do poder e quer estar acima das pessoas. Acho que ele se perdeu no meio do caminho. Talvez por alguma frustração, ou por alguma tristeza, ou por alguma decepção dentro de alguma igreja que ele se posicionou dessa forma. Não acho que ele é um cara que saberá ser presidente, tá bom? Ele é um ótimo administrador, um ótimo palestrante, um ótimo coach, uma pessoa maravilhosa para destravar outras, mas não para ser presidente do Brasil. Um exímio empresário, mas não presidente, não político. Você não vai num médico que não é médico. Você não vai num advogado que não é advogado.
Então não dá para você votar num presidente ou num político que não é político. Aí as coisas tá tudo invertida. E aí não tem como dar certo. Tá bom? Não cai nesse papo aí não. Não cai nessa conversa. Porque isso aí não passa de jogada de marketing e de estratégia. Tudo isso que ele tá fazendo, ele tá manipulando você que acompanha ele. E você, influenciado pela manipulação dele, tá tentando levar isso a outras pessoas. Não acredita nisso. Isso é estratégia de marketing dele. Isso é jogo de marketing. Que Deus abençoe você, toda a sua família, e esse é o meu posicionamento. Fiquem com Deus.